Você sabia que o excesso de confiança pode prejudicar o seu negócio? Um estudo com CEOs, diretores de empresa, mostrou que o excesso de confiança do time de gestão em muitos projetos superestima a receita e, por consequência, a tomada de dívida pela empresa. Ao final desse conteúdo, eu trarei algumas reflexões acerca do perfil que eu considero importante para um administrador financeiro e como a tomada de financiamento deve ser avaliada de forma muito racional. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que nós temos aqui então? Um estudo publicado em um periódico de extrema relevância e extremo impacto, tanto no meio acadêmico como no meio empresarial, cujo o título é o seguinte: Excesso de confiança do CEO e o custo de agência da dívida. Uma análise empírica dos eventos de rotatividade dos CEOs. O objetivo desse trabalho, portanto, foi avaliar a influência do excesso de confiança do CEO nas decisões de investimento no contexto de conflitos entre detentores de obrigações, no caso, os credores, e os acionistas. Então, com base nisso, o estudo ele trabalhou então no modelo matemático para desenvolver as hipóteses e depois trabalhou numa análise regressiva para avaliar o peso que o excesso de confiança possuía sobre o custo de agência da dívida. E algo que me chamou a atenção para trazer esse estudo aqui para vocês foi de que esse trabalho utilizou mais de 1.600 casos de rotatividade de CEOs entre o período de 1994 a 2011. Portanto, aí 17 anos aproximadamente de casos estudados. Sem mais delongas, vamos para os resultados. Aqui trago brevemente aqui as regressões que foram trabalhadas, né? E as conclusões do estudo foram as seguintes. O primeiro grande achado foi de que CEOs com excesso de confiança são mais propensos a superestimar os resultados, e isto, por sua vez, afeta a tomada de decisão por captação da dívida. Então, ou seja, CEOs que tinham um perfil de maior confiança, eles tinham uma propensão maior a superestimar o resultado, ou seja, deixando aqui a racionalidade de lado. Eu sempre trabalho e digo isso nas empresas, de que o número é frio. Então, se você trabalha com números tecnicamente bem fundamentados, é a melhor forma que você tem de contornar objeções. Agora, quando o número ele apresenta um comportamento que se distancia um pouco da realidade, com base aí em evidências, principalmente históricas, você tem que procurar avaliar, né, o que esses números com alguma dispersão querem mostrar, né? Geralmente, portanto, é algo até subjetivo, como o caso ali de confiança nos resultados que serão alcançados aí, melhor dizendo, em determinados projetos. Segundo achado, percebendo esse comportamento otimista, o mercado tende a restringir o financiamento, aumentando o custo da dívida. Então, o mercado ele também faz essa leitura. O mercado, os credores, instituições bancárias, têm mecanismos para avaliar tendências de mercado, composição do endividamento de alguma empresa, ainda que com alguma restrição a nível de informação. E geralmente o banco trabalha assim, né? Quando ele não consegue enxergar todas as informações disponíveis, ele, por sua vez, ele acaba aumentando o risco. E aumentando, né, a margem de risco, ele acaba aumentando o custo da dívida. Então, o que nós chegamos aí à conclusão? Que geralmente CEOs ou diretores de empresa e CFOs, diretores financeiros, otimistas ou excessivamente otimistas, eles sempre acabam olhando para o lado da receita prioritariamente, acreditando que a receita ela vai ter um comportamento maior do que o esperado. Então, o que isso nos ensina, né, e o que isso nos mostra? Uma reflexão que eu trago aqui, adicionalmente, são dois conceitos, basicamente, assim, que ajudam a explicar muitas dessas ocasiões. O primeiro conceito é o conceito de barreira de saída. Tão importante quanto pensar na entrada do negócio, ou mesmo na permanência em um negócio, é pensar na saída. Existem negócios que vão acumulando uma série de passivos ao longo do tempo.
Primeiro, porque o senhor acredita que no próximo período vai ser melhor. Segundo, talvez porque o fundador da empresa também acredita que no período seguinte as coisas vão melhorar. Isso muitas vezes, não olhado de uma forma técnica e racional, acaba tornando difícil, muitas vezes até um proprietário, né, sair do negócio, porque ele acaba captando ali uma dívida para cobrir outra. Isso tem um efeito bola de neve ao longo do tempo. Por isso que pensar estrategicamente na dívida, né, é importante e deve estar conectada também à estratégia do negócio. Então, nesse efeito bola de neve da dívida, eu linko geralmente ao conceito de sunk costs, né? Inclusive foi utilizado ali por muitos autores aí, pesquisadores que foram prêmio Nobel. O que é esse sunk costs? Como consta aí na definição, sunk costs é o fenômeno de continuar lançando mão de recursos, no caso tempo ou dinheiro, depois que algo negativo acontece, esperando que a situação melhore, quando não há bons motivos para acreditar nisso. Então, o mercado ele acaba precificando isso, né, esse otimismo. Ele acaba cobrando ali taxa de juros cada vez mais altas, justamente por esse risco medido. Então, é importante que todo esse contexto de dívida, de retomada de uma empresa, seja avaliado de uma maneira muito racional e tecnicamente. Como eu falei, tão importante como entrar no negócio é também sair dele. E existem momentos, né, em que um fundador, em que um proprietário, ele tem que pensar no momento de sair do negócio, né, e talvez caminhar aí para outras oportunidades. Adicionalmente, eu trago como contribuição aqui o que eu considero ideal para um perfil de um CFO ou de um diretor financeiro. O primeiro eixo que eu trago é o perfil comportamental. O diretor financeiro ele tem que ter uma característica de ser muito racional, muito analítico. Passionalidade geralmente não combina bem com um diretor financeiro. O segundo eixo que eu trago aqui é o background, ou seja, que é a formação, que é a experiência. A teoria, a formação, ela realmente contribui bastante, haja vista que você tem muitos elementos técnicos aqui que são importantes e que se o gestor, se o diretor, ele tem esse know-how, isso acaba facilitando e muitas vezes acelerando algumas tomadas de decisões que no dia a dia e estrategicamente também no longo prazo acabam sendo importantes. O terceiro eixo, que são os instrumentos certos, né? Então, um gestor, um diretor financeiro, um CFO, ele tem que ter ferramentas adequadas para trabalhar. São ferramentas de tecnologia da informação, é uma estrutura de fluxo de caixa que ele pode montar, aí pensando nas características do negócio, né? Bem como indicadores adequados. A função financeira de uma empresa é instrumento tanto de controle como de resultado. Por isso que um CFO ele precisa considerar tudo isso e ter isso em mente. Eu espero que essas reflexões, tanto do conceito ali de barreira de entrada, sunk costs, perfil de um CFO, de um diretor financeiro, ele tenha lhe ajudado. Se você gostou, curta, compartilhe e siga acompanhando aqui os vídeos do canal. Forte abraço e até a próxima.